Olá, amigos. Falando sério, está começando. Nosso entrevistado de hoje é Cizenando Ferreira, que é o delegado adjunto da Receita Federal, o segundo homem na hierarquia da Receita Federal em Uberaba e toda a região. São cerca de 30 municípios sob a jurisdição de Uberaba. Cizenando, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Web. Boa tarde aos telespectadores. É uma satisfação estar aqui em seu programa. Até gostaria de dizer ao telespectador que eu me sinto muito à vontade aqui. Você deixa o entrevistado muito à vontade, então eu me sinto em casa aqui no seu programa. Obrigado. Me diga uma coisa, qual é a massa trabalhadora de Uberaba alcançada pelo Leão? Nós temos aí 30% dos uberabenses atingidos pelo Leão, ou menos que isso ainda? A expectativa da Delegacia da Receita é receber 124 mil declarações, considerando aí que nós temos aproximadamente 300 mil habitantes, então é mais ou menos isso que você mencionou. Com a sua experiência de Receita Federal, o uberabense ganha bem? A média salarial do brasileiro, ela está em torno de R$ 2.800, me parece. Acima, quando a gente eleva esse valor para R$ 15 mil, isso cai para 1%, menos de 1%. Acima de R$ 20 mil, menos de 1%. Isso demonstra que há uma concentração de renda muito grande no país ainda, né? O país é um país rico, mas a riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas. Mas melhorou ou piorou essa concentração de renda? Não, tem melhorado. As políticas públicas de distribuição, a própria forma de tributação do imposto de renda é um imposto escalonado, um imposto com uma característica social na cobrança pelo escalonamento das alíquotas de acordo com a renda salarial, procura fazer uma melhor distribuição dessa renda. Então, na minha opinião, até um pouco fora da questão tributária, eu acho que o país precisa rever, dedicar-se mais a essa questão de distribuição de renda no país. É muita gente que se sente, vamos assim dizer, incomodado com um Bolsa Família, dizendo que está sustentando malandros. Claro que não assume isso publicamente, fala nos bastidores. Qual é a sua visão sobre isso enquanto delegado adjunto da Receita Federal? É um programa justo ou tem malandros nessa história? Tem. Esse é um grande problema do Brasil que eu acho. Bolsa Família, um outro programa também que eu acho que é fantástico, a idealização dele é o seguro-desemprego. Né? A filosofia é muito bonita, mas a utilização, infelizmente, algumas pessoas aproveitadoras que não são desempregadas acabam utilizando disso, criam uma despesa muito grande que a administração pública não consegue arcar com isso e faz com que tenha que rever, cria dificuldade para aquelas pessoas que merecem. Então, esse é um grande problema do Brasil. Inclusive, a gente está aqui falando de tributo, é o retorno disso para a sociedade. Essa má distribuição de renda, grande parte da culpa deve-se ao próprio povo, né, que procura se beneficiar, levar vantagem. Essa cultura de levar vantagem, na minha visão, ela é perniciosa para qualquer sociedade. Você falou aí sobre o seguro-desemprego, que nós sabemos que existem as fraudes. Isso é falta de mecanismos de controle ou é relaxo do sistema de fiscalização? São as duas coisas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a sonegação é muito menor que no Brasil, porque as leis são rigorosas. Então, na minha visão, uma maneira, isso aplica-se à segurança, aplica-se a essas políticas públicas. Precisa-se de mecanismos de coerção, né, de punição para quem descumprir a legislação. E, simultaneamente, precisa de uma política de conscientização, de formação do cidadão. Então, o cidadão também precisa ser consciente, precisa ser educado a participar dessas políticas, a fazer parte de uma sociedade, a cobrar essa distribuição e, aos poucos, ir eliminando da nossa cultura essa cultura de levar vantagem, que eu chamo de perniciosa, porque se um leva vantagem, muitos levam desvantagem, torna-se injusto. Então, fazer a justiça social. Então, o primeiro mecanismo, isso funciona muito bem no meio tributário, eu acho que funciona também para as outras políticas. É mecanismo de punição, coibição. Se errar, será penalizado. Nos países desenvolvidos, a sonegação da cadeia. Da cadeia, né? No Brasil, podemos só citar dá o Capone, né? Se não pagar. O jeito é flagrado, sonegando. Ele responde a um processo, mas se no meio do caminho ele resolver pagar...
Ele está imune à questão penal. Isso, exatamente. As pessoas até nos questionam, falam, mas citam alguns exemplos dos escândalos que acontecem aí, mas a Receita não fez nada. Olha, a Receita fez, a competência da Receita é cobrar. Se a pessoa obteve 1 milhão, houve um acréscimo patrimonial de 1 milhão, e se ela foi intimada a apresentar a origem desses recursos, ela não conseguiu comprovar, a Receita vai fazer a autuação. Fazendo a autuação, se ela pagar, acabou o poder de ação da Receita. Daí para frente a gente faz uma representação ao Ministério Público que vai apurar o crime da origem, lavagem de dinheiro ou qualquer outra ilegalidade. Então a competência da Receita é nisso. Nesses escândalos que veiculam na mídia, quando eles me questionam, a Receita não fez nada? Fez, arrecadou, acabou, cobrou. Não importa a origem do dinheiro, se é lícita ou não. Esse pessoal do Mensalão, por exemplo, todos eles... Os que pagaram estão regular com a Receita, tem certidão negativa. Contas com a Receita. Fulano é um grande sonegador, tá aí, a mídia toda mostrou, é réu confesso, e se for na página da Receita, sai uma certidão negativa. Olha, se ele pagou o tributo que ele recebeu ilicitamente, ele está correto perante o fisco. São coisas distintas. São distintas, né? A competência legal da Receita, cobrar tributos. A criminalização pela obtenção ilegal, ilícita pela prática do ilícito para obter esse recurso, isso é competência do Ministério Público, da Polícia Federal. A Receita pode participar fornecendo apenas elementos, mas não pode agir. A Receita Federal ainda é um órgão temido no Brasil. Não virou gatinho até hoje. Continua sendo leão. Não, é um conceito nas pessoas. Eu vejo assim, a Receita ela trabalha, pelo menos o Uberaba, a gente, com muito respeito ao cidadão, nessa busca de fazer praticar a justiça social, né? Quando a Receita autua alguém, ela não está autuando. Primeiro está cumprindo uma legislação tributária, que é dever de todos, cumprir a legislação. Então, se um paga, o outro não paga, acaba fazendo uma concorrência muito desleal. O sujeito não cumpre a sua parte e joga a culpa na fiscalização de ser autuado. O tributo é muito caro. Então, se alguém deixa de pagar, acaba fazendo uma concorrência muito desleal com o seu concorrente, porque o tributo ele é caro. Né? Então, a Receita tem agido nesse sentido e tem procurado, dentro dos seus quadros, reforçar esse espírito de cidadania, de respeito ao cidadão e de justiça social. Ouve-se muito falar em corrupção em órgãos públicos. A Receita Federal parece que tem escapado desse mar de lama pelo qual passa o país. Na verdade, nenhum órgão, nem público, nem privado, está imune, né? Porque isso é do meio, é da cultura. A tentação é do ser humano. É da cultura, né? O que a Receita tem feito, o que tem percebido, são os mecanismos de coerção e de controle. Os controles internos são bons, são eficientes, não tem poupado ninguém, né? Até mesmo um ex-secretário da Receita Federal, recentemente, está envolvido, foi apontado, quer dizer, perante a própria Receita, a conduta dele não pareceu muito lícita e foi denunciado. Então, a Receita não poupa ninguém, a justiça ela tem que ser para todas, né? Tem que dar o bom exemplo. Então, quando o auditor entra na minha página, lá na Receita Federal, isso fica registrado? Não tem como ele dizer que não foi ele que entrou naquela página? Fica tudo registrado, cada acesso. Por exemplo, nessa mudança que nós fizemos, até os momentos em que os computadores, né, os servidores de rede, ficam desligados para efeito de uma rede elétrica, uma conexão telefônica, isso tudo tem que ser programado, tem que estar sob o controle não significa que não está sujeito a um ataque de hackers, né? Somos atacados, de acordo com o CEP, somos atacados diariamente, mas tem um bom sistema de segurança, mas não posso afirmar que nunca vai ser, porque a própria NASA já foi, né? Os Estados Unidos já foram atacados, já sofreram. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Então, o que a Receita faz, o que o CERF faz, os técnicos fazem, é estar sempre atualizando, sempre criando mecanismos de segurança e de prevenção. Porque ali toda a arrecadação do país praticamente passa ali pelos meios de controle da Receita. Então, se houver uma perda, um prejuízo disso aí, você já imaginou, olha, eu não sei quem pagou o tributo, quanto é que tem no caixa, que caos que vai causar para a administração pública. Eu espero que quando isso acontecer, a minha página seja essa, que vocês não sabem, se pagou ou não pagou. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes.
Falando sério, está de volta. Nós estamos conversando com o delegado adjunto da Receita Federal em Uberaba, Cizenando Ferreira. Cizenando, este é um momento crucial para todo cidadão que deve imposto, que tem de prestar contas com o fisco. O que mais pega aí na hora de fazer a declaração como erro acusado pelo sistema? Caiu na malha fina. O que acontece de mais comum para que isso aconteça? O grande motivo da malha fina em todo o Brasil é a omissão de rendimentos. Não quer dizer sonegação. Caiu em malha não é sonegação. Às vezes o contribuinte informa um dependente e se ele incluir um dependente na sua declaração e esse dependente tiver algum tipo de rendimento, obrigatoriamente é obrigado a informar. Se ele se esquecer de prestar essa informação ou omitir essa informação, muito provavelmente o sistema irá detectar e irá colocá-lo em malha. Uma situação como essa é só dar os esclarecimentos. É só, se ele acessar a própria página da Receita com os seus dados pessoais, ele vai obter a informação qual o motivo da malha. E basta acessar a declaração que ele transmitiu, retificar, incluir esse rendimento ou excluir o dependente, o que for mais vantajoso, ele pode fazer isso, e a declaração será processada normalmente. Um outro quesito também que acontece muito, deixa muita gente em malha, são as despesas médicas. Às vezes, o pessoal erra muito da despesa médica? Erra. A partir do próximo ano, provavelmente isso vai reduzir muito, porque desde 2015 agora está em vigor uma lei que obrigou os prestadores de serviço, médicos, odontólogos, psicólogos, terapeuta ocupacional e inclusive advogados, a informar mensalmente os serviços prestados. Os serviços, E tem que citar o nome do paciente? O CPF, o CPF, nome e o respectivo valor. Essa informação, ela já era prestada pelas pessoas jurídicas. Então, quando você contratava um serviço de uma clínica médica, não precisava se preocupar. No ano seguinte, a clínica já informava que prestou esse serviço, o valor do serviço prestado, e já era feito esse cruzamento, já não ficava em malha. Agora, a partir na próxima declaração do ano seguinte, com essa informação prestada por essas pessoas físicas, acredita-se que vai reduzir em torno de 15% a 20% dos casos de malha. Isso vai dar mais celeridade nas restituições, porque era muito comum os sistemas, isso era adotado uma parametrização, olha, a pessoa tem um rendimento de R$100 mil, teve despesas médicas de R$30 mil, então isso era programado por Brasília, esse parâmetro. Cada vez que a total de despesa for superior a 30%, isso é um exemplo hipotético, porque eu não sei qual é o valor real, mas que ficaria em malha. Então, agora, com essas informações, esses valores precisos, esse parâmetro pode ser retirado, não vai ser mais um parâmetro de malha. O médico não informa, o paciente está lá com o seu recibo e declara. Isso, o médico informa mensalmente. Cai lá na malha, porque o médico não informou, cai lá na malha. De quem é a culpa aí? Do declarante ou do médico que não informou? Quando há divergência, a Receita intima primeiro quem prestou informação, segue a regra do direito penal, o ônus da prova. Se ele apresentar alguma prova, aí sim vai para o outro, se aquela declaração é verdadeira e se é verdadeira, por que ele não declarou? Mas agora com essa obrigatoriedade de esses profissionais liberais prestarem mensalmente essa informação, então isso já vai ser cruzado e não vai acontecer mais de ficar em malha por esse motivo, na declaração de 2016. E qual é a penalidade para quem não declara? Profissional liberal que não informa mensalmente? É cobrado o tributo apurado, o tributo devido, e sobre esse tributo, se ele não for recolhido espontaneamente, é aplicada a multa de 75% a 150%, mais os juros moratórios. Existem ainda muitos recibos falsos em Uberaba? Ou serviços não prestados? Vamos dizer o recibo falso, porque às vezes o profissional emite o recibo, ele às vezes não prestou o serviço, mas a famosa venda de recibo, É uma prática que eu desaconselho, é ilegal, é injusta e é crime também, Há cerca de 2, 3 anos aconteceu em Uberaba uma venda, quando eu falo Uberaba, na jurisdição da delegacia, que são 33 municípios, venda de recibos. Então o próprio sistema apurou, identificou, olha, para esse prestador aí,
foram declarados um montante de tanto. Então, as pessoas que prestaram o serviço, somando tudo, pagaram tanto. E na declaração dele está muito inferior à metade desse valor. Então, ele primeiro começa a pedir recibo dos tomadores, das pessoas que informaram e deduziram nas suas respectivas declarações. Somando-se isso tudo, intimou o prestador. Ele ficou na parede, né? Porque eram recibos assinados por ele. Nós não tivemos todos, tivemos uma amostragem, mas a gente tinha um montante. Ele propôs um parcelamento, ele confessou, mas é aquilo que eu disse. Então, a competência da Receita parou aí, ele regularizou a situação, terminou a competência legal da Receita para agir. Mas simultaneamente não vai sequer para a Polícia Federal. Não, simultaneamente nós somos obrigados a representar o Ministério Público, né, que vai nesse caso não tem perdão, não é só questão de acertar com o fisco que está tudo certo. É diferente da sonegação. É sonegação, né? O que eu disse, além de ser ilegal, é crime também, um né? serviço que ele não prestou, não é uma falsidade, é uma falsidade ideológica também, né? Que ele está fazendo ali um recibo com a finalidade de sonegação, com a finalidade de reduzir tributo de quem comprou dele, inclusive quem compra também concorre nessa prática criminal, e isso é repassado ao Ministério Público. Aí dali para frente, a Receita só atua no que o Ministério Público, ou o Judiciário, ou a Polícia Federal solicitar a Receita, né, mais informações. Mas a competência legal de agir da Receita para aí na cobrança do tributo. E que categoria profissional mais emitia recibo falso? Jornalista? Não, foi um psicólogo, né? Um psicólogo que emitiu uma grande quantidade de recibos. Ele alegou que não sabia, mas ninguém pode alegar desconhecer a lei, né? Agora, esse é um crime que causa prejuízos a muita gente, porque é recurso público que, obviamente, falta em algum lugar. Não pode nem divulgar o nome dessas pessoas? Não, tipo a Receita não é. Fica restrita ao aspecto do sigilo fiscal? Exatamente, aquela questão que eu disse no início, né? A competência da Receita é cobrar o tributo. Se pagou o tributo, mesmo que seja originário de uma prática de um ilícito desses aí, a Receita para por aí e tem que manter o sigilo da operação. Só repassa ao Ministério Público e eu não sei nem como é que vazam esses nomes aí nessas operações que a mídia tem divulgado ultimamente, mas da Receita não foi. Pela Receita ou pela Polícia? Não, a Receita não. Não, aí a Polícia pede, eu acredito que o processo na Justiça corre sob sigilo, né? Mas a gente informa com ordem judicial, informa ao juiz. Né? Vai envelope lacrado, tem um procedimento todo próprio para informar isso, né? Para repassar essas informações. O quadro de auditores em Uberaba é suficiente para atender a região? É precário, é bastante precário no Brasil. Os públicos estão todos passando por isso? Todos. Isso facilita a sonegação ou o sistema impede? Os olhos do homem é mais importante do que os mecanismos de informatização? É uma política, não é declarada, mas ela é muito clara. O efeito o que a gente sabe, a finalidade disso é redução do gasto público. Né? A sociedade cobra muito isso, um meio que o governo encontra para reduzir o déficit, para fazer o superávit, é reduzir despesa cortando folha de pagamento. Esse corte de folha de pagamento, isso significa que a administração pública deixa de prestar o serviço, porque precisa de pessoas. Em alguns casos, no caso da Receita, ela tem investido muito em tecnologia. Há 5 anos atrás, nós éramos o dobro de auditores do que somos hoje. E continuamos arrecadando mais, abrangendo um número maior de contribuintes. Então, não tem perdido eficiência por isso. Se tivesse... Se perdeu homens, aumentou a receita? Qual que é o segredo disso? Não, mas se tivesse mais pessoas, aumentaria mais ainda. Então, essa é uma decisão que tem que ser, é uma decisão de governo, né, de quem está lá. A gente não questiona. Se tivesse mais, a gente mostra isso nas reuniões com a superintendência, isso é levado para a secretaria leva para a Casa Civil. Olha, com tantas pessoas nós arrecadamos isso. Se aumentar o quadro de pessoas, nós vamos arrecadar isso. Mas quando isso é discutido na Casa Civil, se aumentar isso aqui, vai aumentar tanto de folha de pagamento. Então acaba parando e fica num termo médio. Se tivesse mais pessoas, arrecadaria mais. O que a gente tem percebido que o serviço público tem feito tem informatizado. Por exemplo, 70% dos serviços, dos atendimentos da Receita hoje são feitos pela internet, né? A gente tem esse controle. Então, o que os bancos já fizeram há algum tempo, né? Talvez há 15 anos, eu sou de uma geração mais antiga, talvez há 15, 20 anos atrás, o Banco do Brasil, ou qualquer outro banco aqui em Uberaba, teria mais caixa, né? A gente via aquela quantidade de caixa mais do que tem hoje.
e eu acredito que o fluxo de serviço prestado hoje seja muito superior ao que era naquela época. Então, o que o serviço público tem feito tem transferido essas atribuições dos servidores para o público. Por exemplo, para regularizar, vamos regularizar a sua casa, né? O ano passado nós tivemos a operação com helicóptero. Até antes do ano passado, o cidadão que construía lá a sua casa e regularizar, chegava na Receita com os documentos, o servidor digitava todos os dados, inseria todos os dados no sistema. A partir do ano passado, essa obrigatoriedade de inserir os dados foi transferida para o cidadão. Então, o cidadão tem que acessar a internet, digitar, prestar todas as informações, depois ele vai na Receita para obter a certidão negativa. Simplificou. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Falando sério, está de volta. Nós estamos conversando com o delegado adjunto da Receita Federal em Uberaba, Cizenando Ferreira. Cizenando, pessoal que vai pagar imposto de renda agora pode destinar um pouco para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou só o ano que vem? Não, é uma boa pergunta, Wellington. Nós até temos feito algumas palestras aí. A legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, foi introduzido no artigo 260 lá, em 2012. O artigo 260A permite fazer a destinação, lá fala em doação, mas é destinação, né, no meu conceito, de até 3% do valor do imposto devido. Se o cidadão apenas fizer a sua declaração, tendo o imposto a restituir ou imposto a pagar e não tomar providência nenhuma, esse tributo, ele é compulsório, ele vai para a União, vai para o Tesouro Nacional e ele é repartido de acordo com a lei orçamentária. Então pode ir para aplicado na saúde, rodovias, os gastos da administração pública. Com essa atitude de fazer, é muito simples. Quando tiver na declaração, na aba resumo, tem o campo lá, doação direto ao ECA. Então vai marcar aquele ícone e vai abrir a página. O sistema vai perguntar se é o ECA nacional, se é um fundo estadual ou municipal. A gente escolhe o fundo municipal, ele abre para digitar o estado e município. Nós vamos informar o município de Uberaba, no caso nós estamos fazendo aqui com a finalidade de captação para o Fundical. O município de Uberaba, ele abre o campo para a gente informar quanto é que eu vou destinar. Do lado direito, o sistema já informa quanto que eu posso destinar. Eu posso destinar até mais do que aquele valor, mas aquele valor que está informado no campo direito, lá já vem o valor, é o montante que eu tenho direito de deduzir, que será deduzido na minha declaração. Então funciona assim, se eu fiz a declaração, observei ali do lado esquerdo que é o resultado do imposto. Se eu tenho um imposto a restituir de R$5.000 e eu vou destinar mais R$1.000 para o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu faço essa informação e tenho que fazer o recolhimento, o próprio sistema já gera o DARF. Então eu tenho que fazer esse recolhimento de R$1.000. Então esses 5.000 serão acrescidos desses R$1.000. Eu vou ter uma restituição de R$6.000. A diferença é que eu vou pagar esse valor até 30 de abril e só vou restituir de acordo com o cronograma de restituição que começa em junho. Por outro lado, se o meu imposto é a pagar, se eu tenho lá R$1.000 a pagar e o sistema me permite ainda doar R$1.000, eu vou doar R$1.000. Vou ao banco, recolho R$1.000. Esses R$1.000 que eu tinha direito, eu passo a ter direito a R$2.000. R$1.000 do imposto, mais o R$1.000 que eu destinei para o ECA. Né? Quer dizer, eu tirei do tributo que eu ia pagar e destinei para o ECA, o Fundical, aqui no caso, aqui em Uberaba. Então eu vou ter direito, ou melhor, eu já estou trabalhando, desculpa, perdão ao telespectador, que eu estou trabalhando agora com imposto de pagamento. Então se eu tinha R$2.000 a pagar, destinei R$1.000 para o ECA, então eu já vou pagar R$1.000 agora. Aí a partir de maio eu vou pagar apenas R$1.000, né? Porque R$1.000 eu já antecipei agora até 30 de abril. E a diferença é que esses R$2.000 que eu deveria pagar, eu poderia parcelar em até 8 vezes. E para o ECA eu tenho que pagar, recolher até 30 de abril. Mas esse recurso ele é muito importante. Esse fundo, ele é gerido através do Conselho, fiscalizado pelo Conselho Municipal, do qual participa toda a sociedade, pode participar toda a sociedade uberabense. O Ministério Público Estadual determina como é que é fiscalizado e as instituições uberabenses que cuidam das crianças e do adolescente apresentam projetos. Esses projetos são analisados de acordo com a prioridade das políticas públicas da criança e do adolescente em Uberaba. Mas o doador não pode escolher o projeto. Não pode escolher o projeto, porque o fundo é que vai fazer essa política, e até mesmo por uma questão de isonomia, porque senão ele canaliza tudo para uma. Então todas merecem, né? Então aquelas que apresentam projeto,
e gozam de credibilidade, são aprovadas por esse conselho, elas, no ano seguinte, elas recebem esses recursos que foram captados, né? Quer dizer, quem doar agora em 2015, na própria declaração, esses recursos ainda podem ser distribuídos neste ano. E qual é o percentual que se pode doar? Na declaração agora, até 3%. No total, durante o ano, esse 3%, até 6%. Zenando, me esclareça que esses 3% inclui aquilo que já foi descontado na folha de pagamento do cidadão? 3% é do valor do imposto devido. Agora nós estamos fazendo a declaração de ajuste anual, ela corresponde a um balanço na pessoa jurídica. Então nós vamos somar todos os rendimentos, subtrair todas as despesas dedutíveis, por exemplo, previdência, despesas médicas, despesa com instrução, e vamos chegar numa base de cálculo. Nessa base de cálculo eu vou aplicar a alíquota, ela é escalonada, né, de 7,5% até 27,5%, eu vou encontrar o imposto devido. Esse imposto devido eu vou comparar com o que foi retido ou pago durante o ano de 2014. Se o resultado for positivo, for superior, eu vou ter restituição. Se o resultado for negativo, for inferior, eu terei que complementar até chegar no imposto devido. Então, esses 3% ele é calculado sobre o imposto devido, o imposto apurado, né, na declaração. Não é o imposto a restituir, nem o imposto a pagar, é o imposto devido. Quem recolhe mensalmente Carnê-Leão. Um DX a mais, o Carnê-Leão, isso não entra também? Entra, porque o entra Carnê... só na sobra, né? Não, porque... Nesse valor que ele deposita mensal, que poderia ter o DX já para o Conselho, ele não entra. Não pode. Por exemplo, o Carnê-Leão, um profissional liberal, ele tem lá os seus rendimentos decorrentes da sua atividade, mensalmente ele paga o Carnê-Leão. Então ele tem uma expectativa, eu vou receber aí por ano R$100 mil, sobre esses R$100 mil aplica-se 27,5. Então eu vou pagar mais ou menos 27 mil de imposto de renda. Mas com as deduções, vamos imaginar que isso vai ficar em R$20 mil. Então sobre esses R$20 mil, 6%, R$1.200. Então durante o ano ele pode destinar até R$1.200. É um cálculo aproximado. Ou se ele quiser ter mais segurança, ele pode destinar menos, destinar a metade, por exemplo, e complementar agora na declaração de ajuste anual. Para finalizarmos, vamos voltar à questão da sonegação. O berabense é um sonegador contumaz ou não? Não, como eu disse, isso é uma prática que eu acho que tem que ser combatida nacionalmente, né? O berabense não é diferente do comportamento dos demais brasileiros nessa questão, principalmente essa questão de levar vantagem, de dar um jeitinho. Eu acho isso altamente pernicioso para toda a sociedade. Então, o que eu gostaria de ver o Brasil um dia, eu não sei se eu vou chegar a isso, mas é que fosse de uma forma mais justa, que as pessoas, mesmo que pagassem como a carga tributária, como eu disse, reconheço, é uma carga tributária pesada, a carga tributária brasileira, mas que isso houvesse o retorno para a sociedade, quer dizer, que todos pagassem, né, para não ficar aquela concorrência desleal que nós falamos no início, e que isso retornasse para a sociedade em forma de serviço, como retorna nos países de primeiro mundo, né? Saúde. Os países de primeiro mundo, que têm uma carga equivalente à nossa, não é necessário pagar um plano de saúde, que é caríssimo, não é necessário pagar uma escola particular, que também é caro, não é necessário encher as casas de câmeras, de cercas elétricas, condomínio fechado, porque isso é uma obrigação da administração pública fazer com esse recurso que arrecada. Quer dizer, o montante que o Brasil arrecada é compatível com o que é arrecadado nos países de primeiro mundo, mas o retorno disso para a sociedade, infelizmente, nós ficamos na América Latina. Somos todos devedores. Somos todos devedores. Zenando, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade. Como eu disse no início, é um prazer estar em seu programa, eu me sinto muito à vontade aqui. Obrigado. Você deixa o entrevistado muito à vontade, né, para falar. Eu acho até que eu falei demais. Uma boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado. Até a próxima edição, se Deus quiser.